Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Há quem volta à escola para completar a escolaridade obrigatória, para ter um curso superior ou então para complementar a formação da área em que trabalha. Vale a pena voltar à escola? É o tema de hoje do Sociedade Civil. Numa altura em que ouvimos falar do desemprego da geração mais qualificada de sempre, mostramos como a formação continua a dar vantagem no mercado cada vez mais competitivo. Damos ainda conta de como é cada vez mais fácil o desejável regresso à escola, já a seguir, neste Sociedade Civil. Vamos então ao longo deste programa tentar perceber que oportunidades existem para quem quer voltar a estudar, em que circunstâncias vale a pena regressar à escola. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Bem-vindo a Artur Ferreira e obrigada pela participação. É Presidente Adjunto do Conselho Científico da Universidade de Aveiro. Nomeadamente em relação à universidade, em que circunstâncias é que vale a pena fazer esse regresso? Vale sempre a pena. Estudar é sempre uma parte importante, uma componente importante da vida. O mercado precisa de pessoas cada vez mais qualificadas. No caso da Universidade de Aveiro, nós temos vários públicos. Neste caso, estamos a falar de pessoas já mais velhas, mais 23. Ou terminaram a sua formação, ou interromperam a sua formação. Ou que acabaram a formação e passaram algum tempo querem precisam fazer mais, ou querem mais. fazer outra, claro. Nós temos várias ações de formação que podem ser úteis para esse público, como por exemplo no caso de pessoas que ainda não têm uma graduação, podem concorrer para mais 23 tanto para os cursos de especialização tecnológica como para as licenciaturas. Sim. No caso das pessoas que têm licenciatura, engenheiros, doutores, etc., querem fazer uma pós-graduação, nós temos um painel muito grande, nós temos cerca de 60 mestrados. Portanto, há uma oferta grande para quem quiser continuar a sua formação ou quiser fortalecer a sua formação. E tem cada vez mais procura de pessoas já inseridas no mercado de trabalho ou que já tiveram atividade profissional a regressar à universidade? Sim. Mesmo para certos... Nós estamos a lançar ações de formação de curta e média duração, não de uma pós-graduação curta, não de 60 graus, em que podem escolher módulos que querem efetuar na universidade. No limite, até podem escolher fazer cadeiras individuais. Isso também foi importante, foi adequar a formação de forma a que as pessoas possam estar a trabalhar, manter a sua atividade profissional e, ao mesmo tempo, fazer a formação, não é? É, correto. Porque durante muito tempo a universidade foi muito mais feita para as pessoas que estavam lá em permanência, para os estudantes, não é? Isso está a mudar também. Isso está a mudar em todas as instituições. Domingos Lopes, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco. É gestor do Programa Operacional de Potencial Humano. Sente que as pessoas hoje têm já uma consciência maior da necessidade de irem completando a sua formação ou de irem enriquecendo a sua formação ao longo da vida? Sim, boa tarde a todos. É um facto. Essa tendência tem-se vindo a acentuar e a verificar mais, porque nós já no passado tínhamos essa sensação que é as pessoas normalmente com mais altas habilitações têm e reconhecem a importância de encetarem processos de aprendizagem ao longo da vida, irem fazendo formação contínua. A maior parte das vezes o que a gente ouvia às pessoas era pessoas que não acabaram a sua formação ou que deixaram cadeiras por fazer, por exemplo, do seu curso, que tinham esse desejo de regressar para acabar as cadeiras e completar o curso. Mas não havia aquela preocupação das pessoas estarem em formação constante, não é? Sim, pronto. Mas mesmo assim o que se verifica ainda hoje é uma realidade, porque nós, no Programa Operacional Potencial Humano, financiamos essencialmente formações para adultos com mais baixas qualificações. E a dificuldade que temos é convencer as pessoas para a importância da formação contínua. Quer dizer que ainda não existe essa consciência muito, não é? Não nas pessoas com mais baixas qualificações. Só depois delas encetarem esses processos é que reconhecem essa importância. Quando está a falar de mais baixas qualificações, estamos a falar de quê? Pessoas com a 4ª classe, com o ensino básico, há muitas ainda. O STOC, aliás, um dos problemas, aqui há uns tempos foi apresentada até uma avaliação relacionada com o CREN e com o tributo do CREN para o aumento das qualificações da população portuguesa e de outros indicadores, como, por exemplo, a redução significativa da taxa de abandono escolar. E uma das conclusões que foi lá apresentada foi que, em termos de fluxo
em termos de fluxo de pessoas que terminam o secundário, em termos de fluxo de pessoas que terminam o ensino superior, já não estamos muito longe da média dos países da Europa, como no passado. Mas o nosso problema ainda é o stock. O stock é o conjunto da população ativa portuguesa, entre os 18 e os 64 anos, com muito baixas qualificações. E, comparativamente com a média europeia, é muito reduzida. E, portanto, isso chama-se stock porquê? Não, porque é o stock, porque já não é fluxo, são pessoas que não estão em qualificação, nem estão em processo de qualificação. Portanto, mesmo estes novos processos de maiores de 23 que podem ir aceder ao ensino superior, são valores ainda reduzidos para o conjunto de população que temos com muito baixas qualificações. Portanto, o stock de pessoas, o stock é o número de pessoas da população ativa, a percentagem de adultos. Não, eu percebi o que era. Eu queria perceber era o nome, a designação. Sim, porque é que se foi colocado esse nome? É o acumulado, no fundo é o acumulado e tem a ver com o acumulado. E tem a ver com razões históricas do passado, que de facto a sociedade portuguesa não tem sido, ou não foi no passado, não reconheceu a processos da educação e a importância da educação e da formação. Muitas destas pessoas, apesar de terem, em termos escolares, qualificações baixas, como disse, são pessoas que continuaram de alguma forma a aprender e a acumular experiência e conhecimento ao longo da vida. Sim. Nas suas profissões. Sim, nem todas. Aqui estamos a falar tantas, sobretudo de uma questão de validação, muitas vezes também, é a validação. Esse é um processo que foi encetado já há uns anos e que de facto é importante para que as pessoas vejam reconhecidas as aprendizagens informais. Mas o mais importante, e é isso também que importa destacar, é que mesmo a população adulta portuguesa, e essas análises são feitas sistematicamente, e até recentemente também foi publicado um relatório do INE, relativamente que foi feito nos censos de 2011, e comparando com os anteriores que tinham sido feitos em 2007, que é a percentagem da população ativa que está chamados em processos de aprendizagem ao longo da vida, que é importante. Sim. Que significa que porque não é preciso só tirar um curso, é preciso ir mantendo e ir aperfeiçoando os seus conhecimentos e as suas competências. Isso é importante em todos os níveis de qualificação. E ainda mais importante nas pessoas que têm mais baixas qualificações, porque é preciso ultrapassar essa desvantagem comparativa em relação aos outros. Mas esse relatório do INE o que veio demonstrar é que, de facto, com algumas campanhas que foram sendo lançadas e a adesão que houve da população adulta, neste momento, Portugal, que em 2007 estava 8,5 pontos abaixo da média comunitária em percentagem de população adulta em processos de aprendizagem ao longo da vida, neste momento já ultrapassou a média comunitária e está até 3,5 pontos acima da média comunitária. Portanto, houve cerca de acordo com esses censos do INE, em 2011, perto de 50% da população adulta, entre os 18 e os 64 anos, a população adulta terá frequentado ações de formação formal ou informal. E esse indicador é muito importante. E é importante porque depois tudo isto também está estudado, e outro relatório que foi publicado recentemente pela OCDE, que é Education at a Glance, 2013, que vem demonstrar, com análises comparativas e análises científicas rigorosas, que vem demonstrar que compensa ter qualificações. Portanto, a educação é mais compensadora. Ter a validação dessas qualificações, não é? Não, e ter a validação, mas porque depois o que eles fazem análise comparativa em termos de estatísticas e é um relatório que foi muito curioso, porque passou nos meios de comunicação social, mas o que passou nos meios de comunicação social foi até uma das conclusões secundárias, que tinha a ver com as remunerações dos professores e comparativamente dos professores, quando as duas conclusões mais importantes, que era uma análise ainda por cima que foi feita no contexto de crise internacional em que estamos, desde 2008, a todos os países da OCDE, e o impacto com a crise ainda é maior, a diferença, não só em termos de situação ao emprego, face ao emprego, das pessoas que estão desempregadas e para regressar ao mercado de trabalho é mais fácil tendo altas qualificações do que tendo baixas qualificações. Mas perfeitamente essas notícias. E em termos remuneratórios também. As remunerações que se acentua mais, e neste contexto de crise, a diferença entre ter qualificações, ou altas qualificações, e não ter qualificações. José Matias Alves, bem-vindo, obrigado por estar connosco. É diretor da área de Educação da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto.
Em seu entender, vale a pena voltar à escola? Em que circunstâncias vale a pena? Bom, eu diria que em todas as circunstâncias. Vale sempre a pena apostar no conhecimento, apostar numa aprendizagem mais sistemática, mais estruturada, porque o mundo é cada vez mais complexo, mais desafiante, mais interpelante. Só com cidadãos mais críticos, mais criativos, mais capazes de ler os sinais do mundo e de transformar o mundo em que vivem, é que nós podemos aspirar a uma sociedade melhor e a pessoas e a cidadãos que têm uma outra postura face ao contexto adverso que vivemos. Isso exige uma formação constante. E isso exige uma formação constante. Formação constante, uma predisposição constante para aprender, não necessariamente na escola, nas instituições de ensino superior ou outras. Eu diria que o primeiro requisito é ter consciência de que o conhecimento é uma pedra angular do desenvolvimento pessoal, social e profissional. E, tendo esse conhecimento, apostar numa formação continuada, permanente, contínua. A nossa condição como seres humanos é uma condição de aprendentes, sempre aprendentes. E, portanto, o que é preciso é que na nossa sociedade se dê mais valor à aprendizagem, se dê mais valor à exigência, se dê mais valor aos métodos, não apenas de ensinar, mas sobretudo de aprender. Porque é isso que nos pode elevar os patamares da nossa realização como nação e como pessoas e como profissionais. E como nação e como sociedade, temos essa consciência ou ainda não? Eu penso que temos ainda um caminho a percorrer. Tem havido um crescente reconhecimento do valor do conhecimento, mas, a meu ver, é preciso ainda mais reconhecimento. Dos saberes, não de todos os saberes, por exemplo, em tese todos os saberes são importantes, mas eu sustento que há uma hierarquia de saberes e é importante privilegiar, sobretudo, aqueles saberes que nos permitem compreender os contextos em que vivemos e que nos permitem agir sobre esses contextos, transformar esses contextos e melhorar as oportunidades de vida das pessoas. E o nosso ensino, todo ele, está virado para aí? Está trabalhado no sentido de dar essas ferramentas às pessoas, de forma a lidarem de uma forma mais... Não diria isso. Mais robusta com a realidade que vivemos? Não diria. Diria temos não podemos... É que se for assim não basta voltar à escola, não é? É preciso perceber o que é que a escola lhes dá às pessoas. Exatamente. Eu julgo que aí nós temos situações muito assimétricas, não podemos generalizar, dizer nem sim nem não. O que eu digo é que é preciso que as nossas instituições de ensino, de educação, de formação, liguem mais os currículos à vida, às pessoas concretas e sejam trabalhados os conhecimentos socialmente relevantes, socialmente transformadores, e que não haja um comprazimento em torno de saberes meramente teóricos, meramente ornamentais, que terão o seu cabimento, mas que eu não privilegiaria numa hierarquia de conhecimentos. E nós teremos, mesmo no ensino regular, no ensino básico e no ensino secundário, que são a base, digamos assim, que permite construir digamos, a catedral do conhecimento, mesmo aí eu sustento que precisaríamos de currículos mais ligados aos contextos em que as pessoas vivem, mais ligados aos problemas concretos, mais operatórios e não tanto conhecimentos livrescos, declarativos, que têm um valor escolar, mas têm muitas vezes um escasso valor de uso, um escasso valor de vida, um escasso valor social. Aí creio que precisamos de evoluir bastante mais e ter depois outros dispositivos de avaliação dos conhecimentos, porque os dispositivos clássicos que nós temos de avaliação são os exames tradicionais, de papel e lápis, sobretudo no ensino básico e secundário. E, portanto, esses instrumentos de avaliação dos conhecimentos são instrumentos pobres, avaliam um escasso número de competências, de capacidades das pessoas. Então, estão a induzir um desenvolvimento de um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento inerte, é um conhecimento que não é mobilizável
para as situações concretas. E, portanto, precisamos aí também de outros É cultura instrumentos geral, de que medida. também é importante, mas depois na prática não tem o aproveitamento que podia ter em benefício do próprio, da pessoa, não é? E do seu próprio sucesso e do como seu profissional. contexto e da vida. António Pontes Carvalho, bem-vindo também à Sociedade Civil, é diretor da Escola Superior de Educação João de Deus. Eu imagino que queira comentar algumas das coisas que foram ali ditas, porque estava a ver dizer que sigo a cabeça. Eu ia fazer outra pergunta, mas posso deixar para Concordo depois. em absoluto. É? Concordo em absoluto. Reforçar esta ideia do aquilo que os franceses chamam os sabores de base ou saberes instrumentais, que permitem realmente poder agir perante as aprendizagens, Dar poder ferramentas para as transformar. pessoas, não é? São as tais ferramentas mentais que aqui falamos tantas vezes, o desenvolver capacidades, destrezas, habilidades, conhecimentos, valores e atitudes. Quando está um bocadinho aquilo que estava a dizer há bocado da certificação, o mais importante não é a certificação. Aliás, nós assistimos há pouco tempo... mas... Certificação, validação, porque o que interessa não é o papel, não serve nada a um estudante, a um trabalhador, ter um papel muito bonito. Sim, mas é a única forma, muitas vezes, das pessoas Sim, mas é conseguirem muito pouco, mas nós continuamos a trabalhar para isso. provar Aliás, os seus conhecimentos. as formações não é? muitas vezes contínuas, eu via até às vezes dos professores, o que interessava era o papel. E apareceram formações de professores nas áreas mais descabidas, não é? Falava-se até de alguns professores que tiraram ações de formações na pesca quando eram professores de matemática. Podia dar para dar algum exemplo em relação à pesca, mas coisas perfeitamente disparatadas. Porque o que é importante é verdadeiramente as competências, as capacidades, as destrezas que o trabalhador aprendeu, desenvolveu, adquiriu de novo. Sobretudo num país, pegando naquilo que estava a dizer muito bem, que há bem pouco tempo tínhamos cerca de 80%, parece que agora andamos à volta dos 70%, da população ativa, o tal stock, que não tem o 12º ano. Portanto, isto é dramático porque é exatamente ao revés do resto da Europa. Só 20% a 30% da nossa população ativa tem o 12º ano ou superior. Portanto, isto é dramático. Portanto, temos que realmente pegar nestas famílias, nestes trabalhadores mais idosos, que adquiriram uma série de experiências e de competências práticas, mas que depois lhes falta ferramentas mais modernas para poder interagir com a realidade. Isso é que era fundamental e por isso é que é muito importante voltarem à escola. Mas voltarem à escola para fazer ações de formação, não para manter os empregos, não para sustentar as empresas como foi feito no passado. Nós fizemos muitos erros no passado. Houve muitas empresas que foram artificialmente mantidas vivas através da formação profissional, através da injeção e do desbaratar de verbas para a formação profissional. Formação profissional essa que era que nunca só... foi avaliada. Que não foi avaliada. Muita era boa, mas existiu outra que a função que teve foi simplesmente manter o trabalhador e manter a empresa viva. Eram empresas que estiveram a balões de oxigênio, se não fosse isso tinham morrido. Não é esse tipo de formação. Essa formação não pode ser, porque o que precisamos de criar é verdadeiramente formação significativa, que permita realmente ao trabalhador, que permita ao jovem adulto adquirir as capacidades que tem para ter mais sucesso, porque é o melhor investimento que uma família, que uma pessoa pode fazer. Não é no banco, não é nas ações, não é no ouro, não é nos dólares, é na formação, na aquisição de novas competências, porque é isso que vai se tornar mais sustentável até a sua condição no emprego. Que não termina com o fim de um curso, agora é um processo para levar pela vida fora. Que deve levar para a vida fora e que se tem que manter sempre atualizado, porque o saber hoje muda tão depressa e as competências que são necessárias hoje são diferentes daquelas que vão ser necessárias amanhã e depois de amanhã. E, portanto, ou eu me consigo manter ao cimo da crista da onda, ou então vou ao fundo. E esta ideia da pessoa ter que se manter sempre atualizada e saber procurar uma forma criteriosa qual é a formação que é mais significativa e, sobretudo, desmascarar num programa como o de hoje a ideia que muitas vezes alguma comunicação ou algumas pessoas atravessam de que há muitos licenciados no desemprego. É preferível termos um licenciado no desemprego do que uma pessoa com a 4ª classe no desemprego. Porquê? Isto parece dramático dito assim, porque a pessoa investiu não sei quantos anos na sua formação. Um bocadinho daquilo que o Domingos dizia, não é? E o país também tem mais milhares... facilidade em regressar ao mercado de trabalho, geralmente. Não, repare, é que um licenciado que está no desemprego tem muito mais capacidade para poder criar emprego. E aquilo que nós temos que pensar é nos nossos jovens licenciados que estão no desemprego, que estão a desperdiçar aquilo que aprenderam e as capacidades que desenvolveram, porque continuamos a ter aquela postura à espera que alguém nos ofereça emprego. E de mão estendida. E repare, eu gostaria de dar aqui um dos exemplos... Mas isso aí não passa também um bocadinho pelas ferramentas que a escola dá?
passa pelas ferramentas que a escola dá, muitas vezes, mas passa que é sobretudo por uma coisa muito importante que a escola muito não virado dá. para a teoria, É verdade. pouco crítico, Estou absolutamente de acordo com com aquilo pouca que foi capacidade dito. Em relação às avaliações que são simplesmente de intervenção por parte dos chamadas jovens. Avaliações livrescas de memorização. E repare que os estudos internacionais têm demonstrado isso. Nós vamos para os PISAs e tudo o que seja conhecimento de aplicar fórmulas e conhecer as fórmulas, os alunos portugueses são ótimos. Vamos depois à questão da aplicação, de tirar consequências, de poder utilizar as aprendizagens que foram adquiridas. Claro. E nós a minha falhamos pergunta redondamente. era se essa falha está nos jovens, se essa falha está na forma como os jovens foram ensinados e para aquilo que foram ensinados. Repara, a culpa é de todos. Nós temos em Portugal um péssimo defeito, que é sempre a mania de encontrar um bode expiatório. Temos que arranjar sempre alguém culpado. E a culpa é de todos. Olha, a culpa é da escola, que efetivamente tem que ser repensada. A culpa é da família, a culpa é da sociedade, a culpa é dos média, mas a culpa é muito de cada um de nós. Porque é muito mais fácil ficar encostado e não se preocupar do que se movimentar. E aquilo que eu queria dizer, era um dos exemplos talvez mais importantes. Durante a grande crise americana, um casal americano ficou desempregado. Se calhar, se fosse português, ficava a chorar-se à espera que o governo arranjasse algum subsídio ou que lhe pagasse alguma coisa. E esse casal teve uma ideia, que foi pegar nos textos científicos, reescrevê-los e fazer uma pequena revista. E hoje, esse casal criou a maior empresa de publicação de livros e tem a revista com a maior tiragem e mais podemos não gostar, não vou fazer qualquer comentário, que é a Seleção do Rio Digest. Foi uma ideia. E que nasceu exatamente da situação de estarem desempregados. Portanto, a mensagem que tem que se dizer aqui é, para os desempregados, que vale a pena voltarem à escola, que vale a pena ir fazer formações significativas e, sobretudo, que vale a pena terem ideias e colocá-las de pé. Muito bem. Porque é muito fácil ficarmos encostados e dizer mal deste governo, da Troika, de tudo e mais alguma coisa, do gato das botas, que tem muita culpa nisto tudo, mas que nós não fazemos nada. Já vamos regressar. Nos últimos anos, Portugal tem mostrado resultados no que diz respeito ao aumento das qualificações da população, mas como mostram os números recentes da OCDE, ainda há um longo caminho a percorrer que passa também pelo regresso à escola. Apenas no espaço de uma década entre 2000 e 2011, aumentaram em 32% os alunos entre os 25 e os 34 anos com o secundário completo. Mais de 400 mil foi o número de estudantes a entrar no ensino superior em 2011 e desde 2005 cresceram também 3,5 vezes os inscritos para mestrado e doutoramento, 9% os das pós-graduações. Os números significam uma evidente alteração no panorama educativo em Portugal. Repare-se que na década de 60 chegavam à universidade apenas 25 mil estudantes, nos anos 80 apenas 80 mil. O país está ainda assim entre os 5 da OCDE, com maior proporção de adultos sem o ensino secundário e entre os 3 com menos população com ensino superior. E são os valores muito abaixo da média que levam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico a dizer que Portugal ainda tem de investir na qualificação. E as razões têm também a ver com a crise e a falta de emprego, pois os estudos mostram que o flagelo afeta de forma desigual os cidadãos, dependendo do nível de educação. A taxa de desemprego para os que não têm o 12º ano aumentou mais de 5 pontos percentuais. Para os que detêm um canudo aumentou também, mas 2,2 em cada 100. Curioso é perceber como as mulheres se destacam também nos relatórios da OCDE. Afinal, 73% das que ingressam no ensino superior completam o curso, enquanto que entre os alunos homens essa percentagem para pelos 59%. Artur Ferreira, eu gostava de saber a sua opinião também sobre os números em Portugal. Ouvimos aqui os da OCDE e a evolução que temos feito em termos de formação dos portugueses. Temos feito algum caminho? Esse caminho podia ser melhor do que foi? Temos feito o esforço que é possível? Melhor é sempre possível. É sempre possível fazer mais? É sempre possível fazer mais. Um dos problemas que se pode colocar é a aplicação da formação que é dada. Porque se parte de uma formação muito livresca, sim. Por exemplo, no secundário, a maior parte da formação é livresca. Nós precisamos de mais cursos profissionais, mas em que os cursos profissionais, por outro lado, são vistos como
segundo nível, às vezes. Ainda são? Ainda são. Tem-se feito Tem-se feito um esforço grande nesse sentido e algum investimento, não é? Ótimo. E é necessário mais. Portanto, porque formar com o ensino 12º obrigatório, se toda a gente tiver uma formação livresca, Sim. o mercado não absorve. Não absorve essas pessoas? Não. Ou tem mais dificuldade Tem em mais dificuldade. absorvê-las? Portanto, é preciso uma formação mais técnica. É por isso que também depois há a importância também dos cursos de expressão tecnológica que faz a ponte a E seguir. essa formação mais livresca, para quem segue para o ensino superior, já faz sentido ou não? Ou também Faz devia ser sentido, mais prática? Mas pode ser também prática. Pode haver as duas componentes. O superior pode ser também livresco, que depois que com o desenvolvimento ao longo do plano curricular deve passar para aplicado, embora logicamente que a formação base e o componente, não livresca, mas conceptual é muito importante. Uma pessoa não pode pensar em ter engenheiros sem ter os conceitos e sem ter a parte de concepção e de projeto. Portanto, é preciso ter os conceitos muito bem solidificados para certas componentes, mas para certas aplicações, para o engenheiro de obra, aí é possível dar uma aplicação. Mas isto tudo não pode ser feito desligado da sociedade. Nós precisamos de oferecer formação, mas em conjugação com o meio em que essa formação é dada. Não vale a pena dar formação para uma determinada via se na zona essa via não é aplicada. Portanto, a formação curta, média e de longa duração tem que ser coordenada com as empresas, com as associações empresariais, comerciais e mesmo com as autarquias, às vezes. Às vezes, depende do nível de formação, não é? As duas coisas estiveram desligadas durante muito tempo? Acho que tiveram desligado durante muito tempo. Acho que... Ainda estão muito. Ainda estão, mas... Acho Está que... melhor. Está melhor. O que eu sinto... Portanto, E esse trabalho como é que se faz? É um trabalho que deve ser feito pelas escolas e não enquanto sociedade? É um trabalho feito pelas empresas? Deve haver uma quem estratégia é que dá o nacional primeiro para passo, isso? não é? Quem é que dá o primeiro passo? Quem é que dá o primeiro passo? Quem nasceu primeiro, aquele Quem não nasceu ouve. primeiro? Mas isso tem que todos dar o primeiro passo. Não podemos estar à espera que seja o outro a dar o primeiro passo. Nem podemos estar à espera que seja o Ministério a dar o primeiro passo. Temos que ser todos. Deixa-me dar um exemplo. A Aveiro é um ótimo exemplo. Repara, do ponto de vista tecnológico, uma série de ótimos aspectos que nós todos hoje beneficiamos, desde a Via Verde a outras, que tiveram ali o berço na Aveiro pela relação entre a universidade e empresas. Aí estamos a falar já mais das áreas de investigação que a Universidade de Aveiro tem. Mas a investigação aplicada também. Aplicada. Investigação aplicada, claro. Mas já não estamos a falar propriamente da formação dos estudantes, estamos a falar sobretudo dos centros de investigação Não, porque que isso têm lá faz dentro, formação não é? às E da pessoas. unidade Tudo que vocês têm de transferência de... Tudo é formação. Tudo é formação. Claro. Mas não é dessa que estamos a falar aqui hoje. Também é verdade. Por que não? Porque eu queria falar sobretudo das pessoas que querem regressar à escola Porque, por exemplo, e que nos estão a ouvir em um dos casa e melhores querem alunos- saber como é que o podem fazer, Um dos por melhores alunos exemplo. que eu tive foi um aluno do Maior 23, que entrou no superior via Maior 23. É excelente aluno. E que mais Estavam a tarde- falar de uma coisa que me parece interessante, que é precisávamos de ensino mais técnico Mais e técnico. menos livresco. Sim. É a sua opinião também, Domingos? Sim, sem dúvida nenhuma, porque num contexto imediato é mais fácil da inserção no mercado de trabalho. No entanto, eu acho, e até pegando um pouco nas mensagens que já foram aqui sendo transmitidas, a educação e a formação é sempre um bom investimento e nunca pode ser visto qualquer investimento ou qualquer cêntimo gasto numa qualificação, numa melhoria de competências como um desperdício. Jamais. E, portanto, quanto mais não seja, mesmo sendo mais livresco ou menos técnico, a capacidade de adaptação e de flexibilidade às mutações e à evolução tecnológica é sempre superior do que aquele que não tem qualificação nenhuma. Portanto, a vantagem é sempre, quanto mais não seja por aí. Mas já agora, e pegando também naquilo que disse sobre as mensagens que às vezes passam na comunicação social, eu gostaria de lamentar e trazer aqui, até porque foi na RTP1 que passou, no último programa, antes de ir de férias, do 6 às 9, uma reportagem que eu considerei infeliz e fiquei um pouco chocado, porque foi apresentado um conjunto de reportagens de pessoas que tinham acabado licenciaturas em arquitetura e em engenharia e que tiveram que emigrar. Portanto, é triste as pessoas terem que emigrar e é triste que, de facto, para exercer a qualificação para que tiraram. Mas temos que reconhecer que, provavelmente, a quantidade de arquitetos que são formados todos os anos, o país não tem capacidade, não há obras para... poderá não haver capacidade para Para absorver esses profissionais todos. Portanto, o que é preciso é
informar bem as pessoas sobre as reais necessidades do mercado de trabalho para que as pessoas não andem ao engano. Mas aqui, com certeza, aquilo que o Artur estava a dizer é muito importante, que é o de adequar a formação também ao meio onde se está, não é? Pronto, mas a mensagem que é preciso passar também é esta, que era porque tinha a ver com o investimento, e depois essa reportagem foi infeliz por isto, que associou e dizia o dinheiro que o Estado tinha gasto na formação de cada um daqueles jovens. Portanto, investimento feito nas pessoas que depois acaba por não ter retorno. Porque imigram. Que é o mesmo que acontece com pessoas que vêm de fora para dentro, mas não é? É um facto, mas é mais vantajoso. Também temos pessoas que vêm de fora para dentro, que foram formadas muitas vezes nos países de origem, de onde vêm, estão cá e também estão ao serviço do país, e Portugal também não pagou por ela. Claro, mas é mais vantajoso as pessoas imigrarem com uma qualificação do que nos anos 60 do século passado, que imigravam. Mas eu queria voltar um bocadinho à nossa questão, e uma das questões que eu queria levantar era, durante muito tempo as pessoas, quando queriam estudar, a voltar à escola, tinham uma grande dificuldade. Sim. Que era muitas vezes encontrar horários dentro da escola que oferecessem essa possibilidade. Tinham que estudar à noite, não havia outra saída. Mas havia um problema Hoje mais as grave. escolas e o ensino está já mais sensível a essas questões e dá mais oportunidades para as pessoas regressarem à escola e com outras condições. Com outra questão muito importante, que era, antigamente havia um caminho só. E, portanto, quem saía a meio, quem se divorciava da escola a meio, sim, para retomar o caminho tinha que retomar onde o tinha deixado. Para retomar o caminho tinha que retomar onde o tinha deixado. E, portanto, tinha um percurso muito longo. E, entretanto, foi aprendendo algumas coisas e, portanto, não tinha propriamente, repara, algumas pessoas que abandonaram a escola na antiga terceira classe ou na quarta classe, se quisessem voltar à universidade, tinham que fazer os anos todos de escolaridade. Não, e entretanto, tornaram-se adultas, também são capazes de estudar sozinhas, em casa, e preparar-se para as coisas. Com Bolonha e com esta facilidade, criaram-se vias alternativas e criaram-se acessos, se quisermos, alguns curtos-circuitos, no bom sentido, que permita às pessoas voltarem à escola a determinados níveis. Agora, o que é importante, e mesmo a questão dos maiores de 23 anos, é preciso aqui criar esta ideia. É que não é só por ter mais de 23 anos que entra automaticamente no ensino superior. Precisa ter os 23 anos. Sim, senhora, é uma condição física ter essa idade. Mas é preciso também ter as capacidades necessárias para estar ao nível dos outros estudantes que estão no ensino superior, que não têm 23 anos e que fizeram o percurso académico todo. Mas, em princípio, tem que estar provas para lá entrar, não é? Claro, por isso mesmo. Não, mas para ficar esta ideia, não pensar só que tenho 23 anos. Portanto, isso aconteceu muito ao princípio. Não é suficiente. Claro, exatamente. claro. No ano em que isso apareceu, houve instituições que de repente tiveram 400, 500 alunos. E mais de metade não chegou ao fim do primeiro semestre. Porque as pessoas pensaram, tem 23 anos, entra, isto é tudo fácil. Não pode ser assim. A ideia é esta. Flexibilizou-se. Portanto, hoje vale a pena dizer a qualquer pessoa que não tenha os seus estudos que vale a pena voltar à escola. E que as entradas são diversas, de acordo com as suas competências adquiridas. E, portanto, de acordo com aquilo que é capaz de fazer e com aquilo que sabe, pode entrar a vários níveis. Repara, a própria questão da certificação das competências. A ideia em si é boa. Depois, claro que o que vem ao de cima é logo os maus exemplos, não é? Ainda tivemos agora recentemente um, que não vale a pena dizermos qual, que foi, digamos, se calhar, um certo abuso. Eu recordo, por exemplo, o ministro Mariano Gaga estar a dizer, pois se eu estou aqui numa disciplina de eletrónica e tenho uma pessoa que trabalha há não sei quantos anos em eletrónica, que me sabe montar um amplificador, que sabe perfeitamente fazer este trabalho, vai ter que estudar tudo do princípio. Eu vou pegar num grande escultor e vou obrigá-lo, se quiser tirar o curso de escultura, a ir aprender o beabá do escultor, como é que se pega, quando aquilo é a vida dele? Claro que não. Portanto, a certificação de competências, a ideia em si é boa. Infelizmente, as boas ideias muitas vezes são mal aplicadas. Foi como a história das novas oportunidades. As novas oportunidades eram uma ideia ótima. E depois o que surgiu foram uma série de maus exemplos. Normalmente também só se fala dos maus exemplos, também houve bons. De escolas, de centros que fizeram a certificação mal feita, e que as pessoas receberam um papel, mas que esse papel não traduz uma verdadeira aprendizagem. São as notícias depois que a comunicação social possa trazer sobre as coisas, que é pequenininhos aqui já deu vários exemplos. Outra coisa é a avaliação que se faz em si do programa, independente, e que não devia ser feita, como é óbvio, através E a melhor da avaliação tem que ser de cada um, dizer assim, eu ao fim deste curso, o que é que eu sei fazer de novo? O que é que eu verdadeiramente aprendi? E mais do que isto, o que é que eu treinei? Porque aquilo que estava a dizer há bocado é muito verdade. O facto da parte livresca. A parte livresca muitas vezes também é desvalorizada, mas também tem um lado importante. Porque eu, ao estar a estudar, a ler, estou a desenvolver o meu cérebro. Claro. É uma ao base, estar não é? a É uma base refletir, fundamental. mesmo que não aplique nada daquilo que estou a ler,
mesmo que não aplique nada daquilo que estou a aprender, há uma coisa que eu estou sempre a fazer, é desenvolver as minhas estruturas cerebrais. Claro. Portanto, eu estou mais apto do que estava antes. José Matias, também acha que há mais condições hoje para se regressar à escola e mais possibilidades, mais portas abertas? Sem dúvida que sim. Nós temos hoje novos públicos a frequentar, nomeadamente o ensino superior, não apenas mais de 23, por exemplo, a Universidade tem públicos de mais de 60, por exemplo, A regressarem à escola, a fazerem programas longos de 3 anos de duração. Mas e filhas que vêm? E depois a filha é melhor que a mãe. Tem várias casas. Há ali várias gerações que compartilham até alguns percursos e, portanto, nós temos novos públicos e temos que adequar a oferta a esses novos públicos. Com percursos mais flexíveis, com horários mais adequados, horários pós-laborais, nomeadamente. Nomeadamente ao sábado, em regime finais de dia. E com um currículo mais modularizado, com um currículo concebido numa lógica articulável, em que as pessoas vão realizando módulos e esses módulos vão se constituindo em programas mais alargados e mais vastos de pós-graduação, até no limite conseguirem uma graduação a nível do mestrado. Em vez de ser um curso pesado durante vários anos, de muitas horas, serem cursos pensados numa lógica modularizada, com módulos mais pequenos, que se articulam entre si e que podem fazer um todo coerente e que certificam as pessoas ao fim de um determinado tempo. Digamos que o investimento é muito determinado pela própria pessoa e não tanto pela instituição. As instituições têm que se adaptar às novas circunstâncias, aos novos públicos, organizarem-se curricularmente de uma forma mais flexível, de uma forma mais curta, de uma forma mais articulável em termos curriculares e pensando também o tempo em que fazem essa oferta para responder justamente a uma sociedade mais aprendente, a uma sociedade de maior conhecimento e que realiza as pessoas e as pessoas realizem também a sociedade onde estão inseridas. E essa oferta já existe? Já existe um pouco por todo lado, por todas as universidades têm, universidades e institutos de ensino superior independentes. têm. Foi uma das coisas boas que teve Bolonha, tirar o curso à la carte, não é? Em vez de terem só um caminho, tem vários caminhos alternativos. Depois têm que ser unidos. Sim. Depois o tronco comum tem que ser o mesmo. Portanto, Claro. podem fazer módulos independentes, depois serão acreditados para o resultado final. Então, mas isso é quando estão a procurar uma formação certificada que dão origem a um diploma. Exatamente. Mas nós também devemos pensar neste público-alvo como formações independentes, que sem direito a diploma, mas logicamente certificado que frequentou aquela unidade curricular, quer aquela formação, mas só quer aquela. Quer só aprender árabe, chinês, espanhol, podem procurar isso. Só quer mais à medida. É mais à medida. Mas é importante dar essa à la mensagem carte porque as que pessoas ainda estava a estão falar. muito, algumas ainda estão muito no passado. Repare que ainda há bem pouco tempo, as ditas disciplinas que agora se chamam de unidades curriculares tinha precedência. E não podia fazer a 2 sem ter feito a 1. Não se podia matricular no segundo ano sem ter feito a Era primeira. muito complexo. Agora o aluno, se quiser, pode-se matricular Mesmo na com unidade os- curricular mesmo com do os quinto estudantes ano ou que do estivesse quarto a estudar, ano. não é? Exatamente. E, portanto, há esta flexibilidade, o que realmente permite a pessoa ir ao encontro até das suas necessidades, dos seus anseios. E sabe que muitas vezes, e nós temos essa experiência, aparece-nos um adulto que diz assim, eu quero só fazer esta unidade curricular, quero aprender. Depois entusiasma-se e acaba por fazer tudo. E, portanto, começa a ver que é capaz, porque há aqui também esta ideia de pensar, eu não sou capaz, já estou muito velho, já não tenho idade, os meus colegas são todos muito mais novos, não me vou sentir bem aqui na faculdade. E depois, se estarem, sentem-se bem e realmente vale a pena. E então, depois... Às vezes o que custa é recomeçar, não é? Exatamente, e portanto vale a pena tentar. Muito bem. Vale a pena Vamos tentar. voltar já. A idade já deixou também de ser uma desculpa para não se regressar à escola. Uma prova do ingresso para maiores de 23 anos tem possibilitado o acesso ao ensino superior para todos os interessados em equilibrar experiência profissional, por um lado, com habilitações académicas. Passaram 20 anos desde o 12º ano, a saída da escola e a entrada no mercado de trabalho. Primeiro num escritório de advogados, numa livraria, ainda como secretária de direção, numa associação sem fins lucrativos. E terá sido esse percurso profissional a despertar a necessidade, a vontade, o desejo até de voltar a estudar. A qualificação profissional é extensa, já são 20 anos a trabalhar em secretariado, mas era necessário, era importante para mim enquanto pessoa, aprender mais. E se tinha esse objetivo, se esses objetivos já eram claros, agora que estou
penso como foi possível ter estado tanto tempo sem estudar, como é importante, como faz bem, como alarga os horizontes, como é importante para nós enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto mães e pais. De facto, também o ambiente familiar parece tirar vantagens deste regresso à escola. Adolescente, o filho de Cristina vibra com as notas da mãe e parece não se sentir agora tão cobrado quando esta lhe cobra a ele as boas notas. E também por isso ela diz que valeu a pena ao contrarrelógio para concluir a inscrição e matrícula no último dia, à última hora, e a preparação para a prova para maiores de 23 anos, que lhe garantiu acesso ao ensino superior naquela primeira opção que foram as ciências sociais. E acho que quando nós chegamos à idade que eu tenho, 39 anos, nós já não estamos a brincar e nós já não vamos fazer uma prova para brincar e nós já não vamos nos candidatar ao ensino superior com a mesma inconsequência com que nós o faríamos, se calhar, aos 17 anos, aos 18, aos 19. Nós já temos mais responsabilidade, nós já sabemos que vamos pagar uma propina, que nós vamos pagar um preço em tempo, que nós vamos ter que abdicar de coisas da nossa família, de passeios, de jantares. Então entra esse peso em nós, não é? E nós, quando vamos prestar uma prova desse género, nós vamos prestar para passar, não é propriamente para passar o tempo, é para passar para sermos aprovados. Só por ir bem preparada garante a prova de ingresso lhe pareceu simples. Está agora no 2º ano e continua a somar bons resultados. Além dos conhecimentos, consegue ver no curso outras vantagens, como as relações que se estabelecem e que acredita podem vir a trazer benefícios futuros no mercado de trabalho e com outras funções, até porque diz, ninguém entra na universidade aos 39, 49, 59 anos para passar o tempo. Todos esperam poder vir a retirar ainda proveitos importantes para a vida profissional. Estes alunos que regressam à escola, assim como vimos aqui, com 30 e muitos anos, 40 anos, podem ser melhores alunos precisamente por isso, pelo investimento que põem neste regresso à escola ou não? Isso é uma componente muito importante, porque o que se verifica é que os alunos maiores de 23 têm uma perspectiva diferente de um aluno que entra no ciclo normal. Portanto, a dedicação, muitos alunos maiores de 23 trabalham. Para de ser alunos maiores de 23, são alunos de trabalhos estudantes. Portanto, e a dedicação, a aplicação para passagem e efetuar as unidades curriculares é muito, a maior parte das vezes é muito superior a um aluno normal. Ou seja, nós estamos a falar com alunos com outra maturidade. E essa maturidade leva que os alunos tenham um objetivo. Eu vou, quero, é aquilo que eu quero. Muitas vezes um jovem entra no ensino superior, é mais ou menos aquilo que quer. Portanto, o que os pais querem, temos muitos. Às vezes é isso. Mas muitas vezes eles querem aquilo. Só que é para ir fazendo. É para ir fazendo. Também tem outras, não tem tantas responsabilidades, muitas vezes, não é? Tem os pais, e tudo isso ajuda. E a outra idade, como é óbvio. A idade é importante. Portanto, estes alunos podem ser excelentes alunos, ou podem ser bons alunos. Muitos deles são excelentes alunos. Já tive... Um dos meus alunos que eu tive foi o maior 23. Nós temos alunos que, maior 23, que entram, acabam por esse ciclo, passam um ciclo, não vão ser mestrados. E doutoramento, já também há casos desses. E, portanto, porquê? Porque às vezes custa entrar, é o desafio. Será que eu tenho capacidade ou não tenho capacidade para entrar? Portanto, às vezes eles vão com receio para as provas de maior 23. E é um ritmo que se quebra, não é? Nós vamos à escola desde pequeninos, mas para ter certa altura, quando deixamos de ir, há ali uma quebra. É isso, são pessoas... Mas sabe que eu estou preocupado porque se ao mesmo tempo que nós estamos a fazer um bom trabalho e estamos a fazer coisas bem para voltar a trazer à escola aqueles que alguns se divorciaram dela, ao mesmo tempo estamos a provocar o divórcio de muitos dos que estão agora. E, portanto... tenho visto muitos jovens a abandonar a formação para irem trabalhar e terem dinheiro rápido, pelas dificuldades económicas que as famílias atravessam. E isto depois é dramático, porque muitos me dizem, eu agora vou interromper o curso durante um ano, porque vou trabalhar durante um ano, porque preciso fazer um pezinho de meia, mas depois para o ano volto. A grande maioria não volta. Regressar é difícil. A maioria não regressa. Porquê? Porque depois também se habituam a este dinheiro, habituam-se a uma situação que é uma situação de precariedade. Porque ficam sempre... Porque não têm a ferramenta mais importante, que é um diploma.
e é a conclusão realmente de uma formação, um primeiro estádio, não é? E depois vai continuar a formação ao longo da vida. E isso é que é dramático, porque vejo estes jovens que saem e depois vejo o contrário, vejo aqueles que isso lhes aconteceu há 30 anos. Temos tido alunos que deixaram o curso a meio há 30 anos e que agora regressam. E o feedback deles é extremamente interessante. Quer dizer, a asneira que eu fiz, e muitos exatamente com este. Eu já estou para fazer isto há muitos anos. Há muito tempo é isso. Mas tinha medo, mas tinha receio. E alguns, inclusive, regressam já depois de reformados. Reformaram-se, por exemplo, começaram por tirar o curso de educador, não terminaram. Foram trabalhar a vida toda como auxiliares. E quando se reformaram, agora querem tirar o curso de educador, para terminar aquilo que tinham interrompido. E é muito interessante esta história de vida, de ver o arrependimento, entre aspas, que as pessoas sentem por tardarem tanto a terem tomado esta decisão. E depois, quando terminam, finalmente eu era capaz. E, portanto, isto é uma mensagem importante dizer às pessoas, vale a pena tentar. Pode não ser regressar à universidade para fazer um curso, ou um mestrado, ou um doutoramento, pode ser apenas fazer uma formação, não é? Pode ser só uma formação, fazer uma unidade curricular. Até em termos de formação, o que é que nós temos? Que é uma coisa nova, relativamente, que é a possibilidade dos alunos se inscreverem, o chamado aluno externo. Portanto, que nem sequer... E o aluno externo, inclusive, tem duas possibilidades. Que é fazer com avaliação ou sem avaliação. Portanto, que é aquilo que antigamente se chamava o aluno assistente. Para o ensino superior, está a falar? Em relação ao ensino superior. Pode ir simplesmente, porque tem curiosidade numa determinada unidade curricular. E faz falta até da sua questão pessoal. Poder ir à escola e poder assistir e poder participar e depois, se quiser, ter avaliação e ter certificação, ou simplesmente ser o aluno assistente. Muito bem. Isto é uma coisa relativamente nova formalmente, porque informalmente já existe há muito tempo, quer os alunos das escolas sempre mantiveram as portas abertas. Mas pode ser um primeiro passo de regresso, não é? É um primeiro passo, porque muitos entram assim e realmente ganham a tal confiança, ganham a tal autoestima para dizer, bom, eu vou continuar. Isto realmente interessou-me. Gosto deste ambiente, gosto do ambiente de aprendizagem, gosto do convívio uns com os outros. E acabam por ficar e fazer a formação. José Matias Alves, ia dizer? Queria acrescentar uma pequena nota que tem a ver com um público específico com o qual eu trabalho bastante. Eu trabalho sobretudo com professores que regressam à universidade com 40 anos, com 50 anos e que vêm fazer um mestrado. E vêm fazer um mestrado para quê? Não para ter o diploma, não é isso que eles procuram. Aliás, até muitas vezes começam com uma pós-graduação e depois prosseguem para mestrado. Vêm à universidade porque sentem problemas no seu dia-a-dia profissional e vêm à universidade procurar resposta para os problemas. E que problemas são esses que os levam problemas de à disciplina, universidade? Problemas de relação pedagógica, problemas no âmbito da didática específica da sua área disciplinar, problemas ligados Procuram à relação na formação família. essas soluções, Claro, é isso? Claro, claro. E obviamente que estas pessoas que vêm à universidade não vêm à universidade procurar respostas para problemas. Claro. E, portanto, a universidade tem uma particular responsabilidade em não defraudar essas pessoas. As pessoas que investem o seu tempo são pessoas que trabalham em horário completo e que vêm fazer cursos relativamente longos, de 150 horas presenciais, às vezes 200 horas presenciais quando passamos por nível de mestrado, e que vêm justamente à procura da resposta para uma atividade profissional cada vez mais complexa. Estou a falar de pessoas em concreto, cada vez muito mais exigente, no limite, em alguns casos, até impossível. E, portanto, o conhecimento tem que servir também para eu equacionar o contexto onde me movo e olhá-lo de um outro modo. E ter outras ferramentas para lidar com os obstáculos. E os professores hoje confrontam-se com muitos obstáculos, não vou entrar, enfim, na discussão do que é hoje o ofício de ser professor, mas tenho dezenas e dezenas de professores que vêm à procura justamente desta resposta para problemas concretos que sentem no seu dia-a-dia profissional. E tenho depois também o testemunho de muitos deles, da maioria deles, que confirma que a expectativa de encontrar resposta se confirma, porque é também um ambiente e um contexto que se cria propício para eles adotarem uma postura de procura da resposta. Porque a resposta não existe, não pré-existe às pessoas. Existem algumas ferramentas, alguns conteúdos, alguns conhecimentos que são trabalhados, mas é sobretudo a atitude de procura das respostas. E de eles se sentirem também autores de respostas. E, portanto, isto gratifica-os duplamente, porque eles aprendem não apenas determinados conhecimentos, mas aprendem algo de mais importante, que é, aprendem que são capazes,
de se munirem com determinados saberes metodológicos de, nos seus contextos de vida, nos seus contextos profissionais, encontrarem as respostas possíveis para os problemas que enfrentam. E isto é muito importante. Domingos, quem quiser fazer formação ou voltar à escola com o objetivo também de encarar um mercado de trabalho de outra forma, deve procurar o quê? Que tipo de formação, que tipo de cursos? Nós temos estado a falar mais, até agora, os meus colegas, nas saídas no ensino superior. Sim, mas não, era isso que eu queria há pouco falar, não é a única possibilidade, não é? E nesse aspecto o POPH tem dado um contributo inestimável, e o Fundo Social Europeu em Portugal, com o financiamento de ações que apoia a diversas instituições, escolas secundárias, centros de formação, entidades privadas, várias, que fazem formação para adultos, formação contínua, formação mais sistema, mais longa, formação mais curta, diversa formação. Mas, e há pouco falou-se nisso também aqui, da iniciativa Novas Oportunidades, e eu considero que mais importante que as 400 e tal mil pessoas que foram certificadas ou que tiveram um diploma, que é importante, claramente, porque, pelo menos em termos estatísticos, melhorámos alguma coisa e, portanto, já não ficamos tão deprimidos com olhar para as estatísticas, mas mais importante que esses 400 e tal mil pessoas que tiveram um certificado foi 1 milhão e tal de adultos que estavam excluídos de processos de formação, portanto, não reconheciam qualquer importância, qualquer valor em tirar formações e que aderiram a esses processos de formação, portanto, inscreveram-se num centro de novas oportunidades só para fazer alguma validação de algumas competências que achavam que tinham e que não eram reconhecidas. Alguns entraram com a 4ª classe, acabaram por fazer o ensino básico, alguns passaram para o secundário, e eu creio que há alguns até que já depois ficaram com o bichinho da qualificação e da necessidade da melhoria e da aprendizagem ao longo da vida, muitos deles que terão até continuado a percorrer, não sei se licenciaturas, não, mas por esse caminho. Portanto, o mais importante e o mérito principal que teve, do meu ponto de vista, a Iniciativa Novas Oportunidades foi trazer para processos de formação e de qualificação mais de 1 milhão de adultos portugueses com baixas qualificações que estavam excluídos e que estavam, evidente, no contexto de crise, e isso também às vezes ajuda, que é as pessoas que estão desempregadas com baixas qualificações, mas também é a única alternativa que têm para poderem ter alguma perspectiva de regressar ao mercado de trabalho é, claramente, aumentar as suas qualificações. E essas formações hoje estão muito vocacionadas para o que existe em termos de oferta no mercado de trabalho ou não? É que durante muito tempo não estiveram, não é? Não, estão, nesse aspecto, até porque normalmente quando se lançam, normalmente o POPH quando aprova candidaturas, até vai muito ao encontro e faz um diagnóstico de avaliação de quais as áreas profissionais que terem mais saída, sei lá, agora que tem muito em moda dos bens transacionáveis de maior valor acrescentado, portanto da indústria, e tenta-se claramente direcionar a formação para essas áreas onde a empregabilidade é sempre maior, claramente. Os fatores da empregabilidade. Eu podia lançar um desafio aqui ao PO, ao estudo do programa operacional, que é mesmo, também falar da formação de professores. Os professores do ensino secundário e primário, existe a figura de licença sabática para mais formação, só que na prática isso nunca está a ser utilizado porque não há incentivos a essa... E não é fácil. E não é fácil. Não há incentivos como? Não há incentivos financeiros, não há incentivos de progressão de carreira, mas, por exemplo, se houver um POPH para os professores... Os professores não são dispensados para fazer isso, não é? Não, na prática, é? Na prática, não. Tem que ser autorizados, não é? Tem que ser pedido, tem que ser autorizado. A autorização é muito pequena. Se houvesse um POPH para os professores, em que o programa operacional fomentasse o POPH... Eu dizia ao contrário, os professores que estão a mais na escola podiam ir trabalhar porque, repara, há uma formação que nós aqui ainda não falámos, que é a questão da alfabetização. Nós temos estado a fazer vários cursos de alfabetização e Portugal continua a estar na cauda da Europa, tem-se falado muito pouco disto, na taxa de analfabetos. E, por outro lado, mesmo os nossos dados estatísticos camuflam realidades. Porque há muitos que na estatística apareceram como alfabetizados e que limitam a saber escrever e ler o nome. E, portanto, não são verdadeiros, não têm a literacia, como se fala, que é ser capaz de ler, ser capaz de interpretar e tirar as informações e tirar consequências daquilo que está escrito nesse texto. E, portanto, nós temos muito para fazer, nomeadamente nesta população mais idosa, nesta área. E o que é engraçado é que há aqui depois um paradoxo. Repare que, neste momento, está a ser um enorme sucesso as universidades de terceira idade. Que sejam pessoas que, no fundo, já acabaram, muitas delas, de sair do sistema produtivo. Portanto, estamos a trabalhar relativamente bem, porque aumentamos a escolaridade, pelo menos em termos dos números,
a nível dos jovens, estamos a trabalhar e a ter ofertas educativas interessantes a nível dos idosos, e depois no meio é que tínhamos que fazer ainda mais. Estamos já a fazer coisas boas, mas tínhamos que fazer mais. O que é que nós estamos a fazer? Mais e melhor, sobretudo. Muito do que já foi dito, que estes cursos, que estas aprendizagens sejam colocadas no sentido de dar verdadeiras ferramentas para que o trabalhador possa fazer mais e melhor e que possa, sobretudo, nesta questão da requalificação. Porque a ideia antiga da pessoa ter uma profissão para o resto da vida já acabou. Eu hoje tenho uma determinada profissão, não sei o que é que vou estar a fazer amanhã. Agora, há uma coisa que eu sei, que se eu tiver capacidade, se tiver as minhas ferramentas mentais bem preparadas, eu estou apto a fazer um leque grande de atividades. E quanto mais for a minha preparação, maior é o meu leque de oportunidades. Quem faz estas formações tem mais ferramentas. capacidade de regressar ao mercado de trabalho? Sim, as estatísticas todas elas demonstram isso, claramente. E com melhor remuneração. E com melhor remuneração. E às vezes não é só regressar também. Elas estão no mercado de trabalho, mas precisam de atualizações. Estou a falar daquelas que Para se querem manter, regressar. para se manter. Há muita gente nesta altura. É. E a atualização é fazer o trabalho, se calhar, melhor. Melhor. Não, porque Não ficar agarrado ao que tem. toda a gente diz, um dos problemas do país é a produtividade. Portanto, se não Ficar agarrado ao atualizarmos que tem como? conhecimentos- Ter a capacidade de mudar Exatamente. de Eu tenho área, emprego. de Nós falamos sempre procurar isso. outra formação Exatamente, diferente ter daquela ideias. que vem de trás. Eu tenho o meu emprego, repare, é muito cômodo. Eu estou numa situação que eu sei que o ordenado todos os meses me cai na conta. Cada vez menos, porque cada vez tiram mais do emprego, mas isso é uma realidade. Agora, pensar assim, eu posso ganhar mais, eu posso fazer uma coisa que me dá mais prazer, e eu posso fazer outra coisa muito importante, que é dar emprego a outros semelhantes, a outros irmãos meus que precisam. Nem todos podem agora passar amanhã a ser empreendedores. Seria e ótimo. a terem Olha negócios que maravilha, próprios. olha que maravilha de país se grande parte da nossa população fosse empreendedora. Isso é possível, Domingos? Eu acho que sim. É? E desejável. E se fosse sentido-se realizado. Por isso é que eu ao bocado dizia também a questão das licenciaturas. As pessoas mudam com facilidade diária diária de trabalho ou de formação. quanto maior a qualificação, esses estudos, esses relatórios também demonstram que é quanto maior a qualificação, mais fácil é adaptar a novas saídas. Portanto, e temos arquitetos a fazer jornalismo, tivemos, como podemos Não ter a vão fazer... longe, nesta altura. Não sabe, pode ter uma ideia fantástica e Pois é, para montar aí uma... Mas essa é mais fácil. A questão É é, difícil. quanto maior é a qualificação, maior é a possibilidade de se direcionar para novas saídas profissionais. Ao contrário, se a pessoa tem menos qualificações, fica bloqueado e não vai para lado nenhum. E, só souber apertar cai no- parafusos não consegue fazer não mais faz nada. mais nada. É. E fica, e se Mas cai numa muitas vezes situação de desemprego- poderia ajudar se as pessoas tivessem a noção que vale a pena fazer o esforço, provavelmente mudar de área e de quebrar com a sua área anterior de trabalho e de formação. Não, e passar sempre a mensagem que é preciso e é importante. Porque aqui já não é só receber formação, é quase uma requalificação, não é? Sim, das mas ir pessoas. sempre o aperfeiçoar, seja já tenha baixas qualificações, mas mesmo com altas qualificações, o importante é extremamente importante manter a atualização, aquilo que já foi dito aqui, e ir-se adaptando, e ir-se aperfeiçoando, porque só isso é que permite ou fugir da situação de desemprego ou não cair numa situação Hoje de podemos desemprego. ter uma boa formação e ficar desatualizados rapidamente. Eu acho que sim. Aliás, se nós virmos a evolução tecnológica, quer dizer, há 10 anos atrás, há 10, 15 anos, os telemóveis era ficção científica. Nuvens, hoje em dia estão as nuvens na área de informática para guardar memória, que é uma Bases de área dados. de bases de dados, isso é coisa de quê? De 5 anos? E, portanto, a evolução é de tal forma rápida e brusca que as pessoas têm que... Quer dizer, alguém dizia aqui há tempos que daqui a 10 anos a maioria das profissões ainda nem sequer estão descobertas. Portanto, Teremos novas profissões. as novas profissões, quer dizer, a maior parte das pessoas estarão a trabalhar em profissões que ainda não existem. Portanto, Isso é muito aliciante, pensar o futuro assim. Na engenharia, como em outras áreas profissionais, a formação ao longo da vida não só é desejável, como é fundamental. Perante a velocidade do desenvolvimento tecnológico, falamos ainda agora aqui, só ela garante a constante atualização dos conhecimentos já adquiridos. Foi uma licenciatura pré-Bolonha em Engenharia Civil que lhe valeu os primeiros empregos. Mas o percurso académico de José Vieira é feito de outros momentos. Uma pós-graduação na Holanda em Engenharia Sanitária e um doutoramento em modelos matemáticos para controlo da qualidade da água. Um caminho que vai ao encontro do que é hoje preconizado para esta e outras classes profissionais. Formação contínua a garantir, atualização constante de conhecimentos, a par da aceleração tecnológica.
Em todas essas etapas, realmente a formação, a voltar à escola, foi sempre o motivo de aumentar o pecúlio, assim, em termos de formação, que permite, naturalmente, abarcar novos desafios, novas tarefas que realmente, de outra forma, não seriam possíveis. Portanto, esta forma de encarar as coisas, portanto, em termos de ir à escola, voltar a falar, a aprender novos conhecimentos, acho que é um princípio que deve nortear, julgo eu, todos os engenheiros. Consciente de que os engenheiros são ao mesmo tempo motores de inovação e vítimas da velocidade a que acontece, também a Ordem tem vindo a dar cada vez mais importância à formação contínua. Está neste momento a instituir um novo sistema de desenvolvimento curricular profissional, baseado na acreditação e acreditação de formação para engenheiros. Posto em prática através das escolas e das empresas, o objetivo será disponibilizar o que de mais interessante, moderno e atrativo pode ser proporcionado, contribuindo também para contrariar as contingências da crise. A maior dificuldade de emprego, com necessidade de reconversão de algumas áreas da própria formação de cada engenheiro, é também um motivo precisamente para uma maior readaptação a mercados de trabalho, ofertas de novos empregos, ofertas de novas atividades que o engenheiro pode realmente abarcar, uma vez que tem uma formação de base muito boa, mas em termos de desenvolvimento tecnológico pode realmente proporcionar uma outra perspectiva de carreira de vida, etc., quando tem essa possibilidade de fazer essa adaptação e essa modernização, digamos assim. Não estando a grelha de preços ainda perfeitamente definida, sabe-se que será compatível com as possibilidades dos engenheiros, orientada por princípios de universalidade, procurando proporcionar a todos o acesso a essa formação contínua, importante não só para o desenvolvimento profissional individual, mas também para a maior troca de informação acerca das tecnologias e métodos mais avançados, contrariando a inevitável desatualização permanente de conhecimentos adquiridos. José Matias, vou começar consigo porque tinha aí uma série de ideias que queria pôr em cima da mesa e eu gostava de as ouvir. Não muitas, mas talvez uma nova. Nós temos salientado aqui a importância da aprendizagem individual como uma mais-valia fundamental para sobreviver na sociedade em que hoje vivemos, mas também queria aqui sublinhar a importância da aprendizagem coletiva e das aprendizagens nas organizações. É muito importante que as nossas empresas sejam micro, pequenas, médias empresas, valorizem o conhecimento, promovam as aprendizagens no seu contexto, reflitam sobre os modos de trabalhar, aprendam com esses modos de trabalhar e instituam dinâmicas de inovação, a partir da reflexão e da criação de ciclos de estudo com os trabalhadores. E dinâmicas de formação mesmo, não é? De formação, que podem ser mais informal. Nós aprendemos muito com a reflexão sobre aquilo que fazemos. E que podem ser muito mais específicas em relação àquele e focadas na setor realidade e em aquele concreto. trabalho. E, portanto, precisamos nas nossas empresas, de lideranças capazes de ver que a formação em contexto de trabalho pode ser não é a única resposta, mas pode ser uma resposta fundamental para que a empresa responda melhor aos desafios, responda melhor aos obstáculos, responda melhor a dinâmicas de internacionalização, responda melhor a novos desafios de produção, a novos desafios do mercado. Portanto, as pessoas que trabalham nas empresas são elementos fulcrais na sobrevivência das próprias empresas e, portanto, lideranças que estimulem a reflexão, que debatam os problemas com os seus trabalhadores, que procurem coletivamente saídas para os problemas que enfrentam ou que estimulem a desenvolver o modo de organização do trabalho, é uma dimensão central também e que pode, obviamente, contribuir para que, quer internamente, quer externamente, se criem ambientes mais amigáveis de uma sociedade mais aprendente, de uma sociedade de mais conhecimento. E em que ponto é que estamos nessa sua análise?
não tenho a pretensão de fazer um diagnóstico preciso da realidade empresarial portuguesa. Também não lhe pedi uma coisa tão violenta. A impressão Queria que eu perceber tenho qual é a impressão que é uma tem percepção. sobre a sensibilidade que as empresas portuguesas têm àquilo que estava aí a expor. Não vale mais que uma percepção. A percepção que eu tenho é que há uma insuficiente valorização das organizações que aprendem com aquilo que fazem. Da importância da aprendizagem dentro da empresa, é isso? Dentro da empresa, com lideranças que reconheçam o contributo valioso que cada trabalhador, independentemente das suas qualificações de bases, o contributo que cada trabalhador, numa dinâmica de interação, de análise individual e coletiva daquilo que fazem, do que podem fazer. Portanto, empregados mais informados, mais mobilizados, para uma reflexão sobre o que fazem e o que poderão fazer melhor, é uma estratégia de sobrevivência organizacional, a meu ver, vital, e que estamos longe de ter atingido os limites daquilo que é possível. Daquilo que é possível fazer ainda. Os nossos empresários, como é sabido, têm baixas qualificações em geral. Já está a melhorar. Está a melhorar, claro, está a melhorar, mas comparando, por exemplo, a população empregada com os nossos empresários, a população empregada tem níveis de qualificação superiores aos empresários. Os nossos empresários também precisavam de voltar à escola. Centralmente. Mas voltam à escola. Voltam? E voltam. Nós temos tanto cursos em empresários também. Mas vou deixar um exemplo. Nós temos uma classe profissional em Portugal em que esta questão da formação e da atualização é muito bem feita, que são os médicos. Exatamente. Claro que muitas vezes com o apoio das empresas farmacêuticas, sabemos disso, muitas vezes não da melhor maneira, não é isso que vamos discutir, mas o que é um facto é que a classe médica, a questão da atualização, da aprendizagem, da visita a outros hospitais, da formação da carreira, é realmente uma classe que se preocupa imenso com esta formação. Se calhar precisávamos... Também é uma área que está permanentemente a ser atualizada, não é? Exatamente. E nos internos nos diversos erros que começam. Exatamente. Com os hospitais. Repare que temos vários exemplos de médicos convidados de outros hospitais que vêm aqui a Portugal mostrar uma nova técnica, e nós temos visto nos últimos anos, são as duas áreas em que a humanidade mais tem evoluído, é nas tecnologias e no campo da medicina. E vale a pena refletir porquê. Porquê? Porque exatamente são áreas em que as pessoas que nelas se dedicam dão muito valor, gastam muito tempo na questão da sua formação e na questão de estarem sempre... Estão sempre em formação, provavelmente. Sempre em formação e sempre à procura, digamos, de novas técnicas, novas formas de fazer e de novas terapias. Aí o enquadramento profissional também é muito importante, não é? Sim, sim. Que era aquilo que estava a falar. Não é uma empresa, bom, mas os hospitais já são vistos um bocadinho como empresas. Portanto, são organizações. O próprio contexto... Em vez de empresas, podemos pôr aqui organizações. Repare que isto é tão importante que recentemente, quando foi o primeiro encontro sobre a economia social, não é? E Portugal, podemos dizer aqui, foi o segundo país da Europa a ter uma lei de bases da economia social a seguir à Espanha. Todos os oradores, e estavam da Bélgica, estavam de França, estavam de vários países, todos eles, é engraçado, uma das coisas que falaram foi da importância da formação dos gestores, dos diretores, das empresas, das instituições ligadas à economia social. E, portanto, todos falaram nisso. Isto é realmente fundamental. As pessoas pensam, podem ser pessoas de topo, podem ser pessoas presidentes de grandes cooperativas, e há grandes estruturas a nível mundial ligadas à economia social, grandes empresas, desde o Brasil, a França, a Bélgica, que são realmente, mesmo em termos de dimensão empresarial, muitíssimo grandes, e todos eles dizem exatamente a mesma coisa. É fundamental a formação, a atualização dos dirigentes. Portanto, é do topo até cá abaixo. Todos precisam de formação. O POPH tem, seguindo esta linha de raciocínio, o POPH tem uma tipologia. É evidente que a dimensão financeira dessa tipologia não é suficiente para as necessidades, mas que se sentiu claramente a importância de formar, mais do que formar trabalhadores das empresas, era formar os empresários, para os sensibilizar para a importância da aprendizagem ao longo da vida. E, portanto, lançou-se aqui há 2 anos uma iniciativa chamada Formação para Empresários, que foi um enorme sucesso, a adesão, e pela mudança de comportamento e de atitudes dos próprios empresários. Portanto, eles próprios vinham depois, houve avaliações, e eles faziam alguns testemunhos e inquéritos, e eles vinham reconhecer, de facto, que tinham renascido, e alguns que assumiam que a viabilidade da empresa só tinha sido possível graças àquela... Porque só então é que ele se apercebeu
das carências que ele próprio tinha e como ultrapassar as suas dificuldades. Portanto, muitas PMEs, pequenas e médias empresas, porque um dos problemas do nosso tecido empresarial temos muitas PMEs, mas o problema é isso, é que as PMEs não crescem, porque ter PMEs ou muitas PMEs não é problema, o problema é que elas têm que começar a crescer também, porque não podem ser ad eternum PMEs, porque senão então aí é que estagna. E, portanto, um dos problemas para crescer é procurar novos mercados, portanto, muitas, por exemplo, iniciaram processos de internacionalização graças a estas formações para empresários, que é uma formação específica, a chamada formação-ação, muito à medida das necessidades do empresário e da empresa, e, portanto, esses programas foram um enorme sucesso. Infelizmente, não têm a dimensão financeira para as necessidades e, portanto, o número de PMEs que foram abrangidas não foram muito significativas. Aquelas coisas gostariam, não é? Exatamente, não apoiamos. Foi o possível. Foi o possível. Que é uma frase que a gente usa muito. Exatamente. Temos que começar. Mas também temos para entidades de economia social. Artur, estava a falar há pouco que há muitos empresários também a voltar à universidade para estudar, não é? Neste caso a Universidade de Aveiro, e isso tem a ver também com a forma como vocês têm trabalhado com as associações empresariais, com as empresas do tecido que está à vossa volta? Procuram-nos, nós também procuramos, nós criamos, por exemplo, agora uma interface universidade com empresas em que as pessoas que estão nessa interface vão procurando unir as empresas e os departamentos, porque a Universidade de Aveiro é constituída por departamentos. Sim. Fazem uma ponte entre as necessidades empresariais em termos de formação, é isso? Em termos de formação e em termos de investigação. Também. Tentarmos fomentar o que é que essas empresas podem ganhar com a universidade e o que é que a universidade pode ganhar com as empresas. É uma ponte que criam ali entre as duas coisas. Estávamos a falar da formação em contexto de trabalho. Nós também, por exemplo, nós em Águeda, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, começamos a incentivar, a pôr nos currícula a parte de estágio na formação contínua. Ou seja, nos cursos de licenciatura, muitos cursos começam a ter estágios, há um deles que tem estágio nos 3 anos. Porque a interação dos alunos com as empresas é fundamental para aumentar a empregabilidade dos próprios alunos. Porque, eu lembro quando acabei o curso, já de atrás, o que eu senti quando acabei o curso é que estava muito verde para o mercado de trabalho. Uma pessoa não tem... Nunca o tinha visto. Nunca tinha visto. Ouvia falar dele, mas nunca o tinha visto. Era engenheiro. Pronto, eu fiz uma formação de engenharia, mercado de trabalho, praticamente nunca o tinha visto. E trabalhar, eu podia ter visto, mas trabalhar então é que nunca. Portanto, esta parte de ter um estágio, ou no fim do curso, ou ao longo do curso, o ideal é ao longo do curso, só que torna-se muito complicado, depende do número de alunos, é fundamental para o crescimento do aluno e para aumentar a empregabilidade do próprio aluno. E para a própria empresa, porque as empresas podem testar o aluno. E se gostam daquele aluno, a probabilidade dele sempre encontrar rapidamente um mercado de trabalho, dispara. Não aumenta, dispara mesmo. Porque se testaram gostando do aluno, esse já fica lá. Nós temos tido essa experiência dos cursos de expressão tecnológica, em que dos cursos de expressão tecnológica, aquilo praticamente é 2 semestres, mais um semestre de estágio. Eles têm que fazer um estágio de 540 horas. E muitas empresas oferecem um estágio, gostam do aluno, retêm-no lá. Claro. Portanto, isso é fundamental. Nós temos que questão, por exemplo, dos estágios ao longo do curso ainda não há muito. Geralmente é no final. Mas os 7 têm. Esperemos que não morram. No fim. Esperemos que não morram. Esperemos que não morram. Mas no nosso país andamos sempre a reinventar a roda e a mudar de ministérios. Sim, mas eu estava a falar desta questão dos estágios ao longo do curso. Há cursos que têm obrigatoriamente o estágio. O caso dos 7. É obrigatório ter estágio. É no final, mas nós temos que falar no meio do curso em gestão comercial, que era interessante porque podia ser estimulante também para o aluno perceber melhor o mercado de trabalho e até para prosseguir os estudos, não é? Digo eu, depois de conhecer a profissão mais de perto. Algumas vias de ensino que já têm, agora que está muito na moda, a formação dual, é essencialmente isto. Entre a escola e a empresa. O local de trabalho, não é? Mas é a escola que decide se quer fazer de uma maneira ou outra. Portanto, é a liberdade para por exemplo, e para quem está desempregado nesta altura, que possibilidades é que existem de formação? Nomeadamente, ou das pessoas melhorarem as suas qualificações, nomeadamente se as pessoas não têm capacidade para pagar essa formação, não é? Há formação que chegue aos desempregados? Em termos para pessoas com baixas qualificações, claramente há um conjunto de entidades formadoras que têm os seus planos de formação privadas, para além das públicas, com os centros de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que têm uma oferta formativa, e há um programa até específico que foi criado
já o ano passado, que é chamado Programa Vida Ativa e que tenta, no certo modo, articular estas diferentes modalidades de formação e também tentando chamar empresas que possam dar a componente prática da formação. Portanto, uma formação teórica em ensino de formação com alguma componente prática no posto de trabalho, mesmo em empresas e para desempregados. Quero para fazer essa aproximação mais rápida, ou pelo menos para não afastar durante muito tempo os desempregados do contexto laboral. E, portanto, esse programa, evidentemente, não tem um envolvimento como seria desejável para o número de desempregados que existem, porque de facto também não há capacidade para tanto, mas tem já umas dezenas de milhares de desempregados envolvidos, que é significativo. Portanto, formação que é gratuita. Sim, para essas pessoas, exatamente. Mas têm que ser pessoas com baixas qualificações. Essencialmente com baixas qualificações. Portanto, embora para licenciados também há, portanto, financiadas, mas em menor escala, claramente. Até porque o problema dos licenciados, eventualmente poderão alguma requalificação, algum aperfeiçoamento, mas não terão necessidades tão prementes de qualificação como as pessoas com mais baixas qualificações. Se foram capazes de concluir uma licenciatura, não são capazes de conceber, de pensar uma atividade, de olhar à sua volta e pensar o que é que eu posso fazer de útil? E repare, hoje temos o mundo na ponta dos dedos. Antigamente as pessoas diziam era preciso viajar para encontrar boas ideias. Hoje com a internet... Às vezes não basta ter as ideias, não é? Depois é preciso saber se elas funcionam no mercado e é preciso ter algum financiamento. Nós temos sempre essa desculpa que é preciso o financiamento. Não é? Nós precisamos sempre de muitas coisas. A coisa mais importante que nós precisamos é de querer. É vontade de arriscar. E acreditar que é capaz. Porque acho que os professores têm uma vontade de arriscar muito baixa. Têm medo de falhar. Habituámos a estar à sombra da bananeira. E, portanto, a capacidade de risco devia ser fomentada. Porque, às vezes, o arriscar e falhar é importante. Aí voltamos a outra coisa, que é a forma como as crianças aprendem desde pequenas. Também não aprendem a arriscar, nem a calcular o risco, nem a terem espírito crítico. Nem a ser empreendedor. Aliás, a comunicação social, os